Volta no Jornal Gente aqui para acionar mais da nossa reportagem. Ontem a gente mostrou que estava acontecendo durante o Jornal Gente uma operação contra o PCC, que utiliza cada vez mais estratégias aí da economia formal para lavar dinheiro, para obter ganhos financeiros, para a estratégia de ampliar a sua força e a sua ação no crime organizado. A Maju Arruda Leite acompanhou durante todo o dia de ontem, vai trazer para a gente um resumo dessa operação de ontem em relação ao PCC e as conclusões. Conta para a gente aí tudo que se apurou, Maju, bom dia. Oi, Pedro. Um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. Essa investigação do Ministério Público mostrou como o crime organizado, o PCC, usa diferentes estabelecimentos comerciais para lavagem de dinheiro. Além dos postos de combustíveis, o crime organizado também usa motéis e lojas de franquias. O que diz essa investigação do Ministério Público? Que o principal alvo dessa operação de ontem é conhecido como Flávio Silvério Siqueira e o nome dele está ligado a uma rede de 267 postos de combustíveis, além também de 60 motéis, 98 lojas de franquias, além de empreendimentos imobiliários no Brasil. E essa investigação começou a partir da apreensão de maquininhas de cartão de jogos de azar. E a investigação percebeu que os valores dessa maquininha eram transferidos para uma fintech. E essa fintech, a investigação descobriu que era usada, então, como uma forma de lavagem de dinheiro. O cruzamento das informações mostrou que esses dinheiros, então, que esses valores eram desviados para essa instituição. Que essas maquininhas, elas não estavam registradas no nome dos proprietários, e sim em postos de gasolina. Por isso, então, levantou a suspeita dos investigadores. Uma outra informação também que foi revelada nessa investigação é em relação a essa rede de motéis, uma rede com cerca de 60 motéis, não só aqui na cidade de São Paulo, como também na região metropolitana, e esses motéis movimentaram mais de 450 milhões de reais em 4 anos, isso entre 2020 e 2024. E as investigações apontam que os motéis estariam em nomes de laranjas, mas seriam desse empresário, o principal alvo dessa operação, o Flávio Silvério Siqueira, que foi alvo de mandados de busca e apreensão. A gente tem aqui a fala da superintendente da Receita Federal, a Márcia Cecília Meng, dando mais detalhes de como o crime organizado tem agido ultimamente usando diferentes estabelecimentos comerciais para lavagem de dinheiro. Vamos acompanhar. Nós temos feito recorrentemente ações, né, e vocês percebem que nós temos lá na final de linha a infiltração desses grupos criminosos no transporte setor urbano. Nós tivemos na Carbono Oculto a infiltração, a identificação da infiltração deles na parte de combustíveis, postos de gasolina. Agora, na Esper, a gente percebe também a infiltração no setor imobiliário, nas franquias comerciais, né? São lojas que estão abertas e nós consumimos nessas lojas, e o setor de motéis também. Ou seja, são vários setores onde a infiltração do crime organizado tem provocado prejuízos à economia nacional. E a Receita Federal ela tem atuado preventivamente, fechando brechas para que essas atuações não se tornem recorrentes, para que a gente não fique atuando sob determinadas pessoas relacionadas a essas atividades criminosas, mas feche a porta para que qualquer outra pessoa use o mesmo caminho, né? Bom, ainda segundo a investigação, esse esquema criminoso envolvendo postos de combustíveis, motéis, lojas de franquia, movimentou cerca de 6 bilhões de reais. Ainda segundo a Receita Federal, essas pessoas, esses investigados, alvos dessa operação, também com esse dinheiro lavado, eles compraram bens e imóveis de alto valor, como iate, helicópteros, diferentes imóveis avaliados em 20 milhões de reais. Foi isso também que levantou a suspeita dos investigadores, onde essa investigação então teve início. Lembrando que essa operação de ontem foi um desdobramento de uma outra operação do mês passado, que mostrou operações do PCC em fintechs de um dos maiores centros financeiros do país, a Avenida Faria Lima, e esse é mais um desdobramento do crime organizado no sistema financeiro, alvo então do Ministério Público e da Receita Federal em mais uma operação. Volto com você.
Obrigado a Maju Arruda Leite, trazendo pra gente aí um resumo do que aconteceu. Agora é o seguinte, hein, Cláudio, Sônia, precisamos cobrar, além disso, um posicionamento firme do nosso judiciário sobre aqueles que estão envolvidos com o crime organizado. Porque não adianta fazer todas essas operações, descobrir que o PCC está lavando dinheiro em motel até, e não ter uma consequência prática disso, que é cadeia. Não há outro caminho para combater o crime organizado, Cláudio. É pena dura. Estados que conseguiram esse enfrentamento colocaram na cadeia, colocaram extradição, colocaram pena dura para bandido envolvido com crime organizado e delitos que colocam em estado de absoluto medo a população. E, dessa forma, conseguiram vencer. Tem o exemplo clássico dos Estados Unidos, da tolerância zero. Era uma onda de violência que vivia os Estados Unidos naquela época, e aí chegou um determinado prefeito lá em Nova York e disse o seguinte: olha, acabou, não tem mais tolerância com crime nenhum. Hoje eles têm problema com a criminalidade, mas são muito, muito mais fáceis de serem resolvidos, muito mais simples do que a expansão do crime naquela época que era vivida. Se não tivesse uma medida drástica daquela forma, talvez a cidade não seria o que é hoje, viu, Cláudio? O Brasil está precisando disso mesmo, né? De um freio de arrumação, como foi a política de tolerância zero nos Estados Unidos. Ali, quebrar uma vidraça do vizinho, por exemplo, de maneira proposital, era cadeia. Não tinha isso. Passou, tudo era punido. Quem quer que cometesse qualquer tipo de delito e tal, pagava por isso. Se a punição prevista era prisão, prisão dele. Se o que era previsto era multa, multa. Depois recorre, depois, entendeu? Assim, foi tolerância zero mesmo, e com isso derrubou de maneira absolutamente impressionante os indicadores de criminalidade. Eu estava observando aqui na reportagem de Maju Arruda Leite, não é? Como são semelhantes as práticas dos criminosos, né? O relato sobre o que é que eles faziam para lavar o dinheiro, com a aplicação que faziam do dinheiro produzido por essa atividade criminosa nos postos de combustíveis, né? O PCC aí investe em negócios aparentemente ilícitos, também adquirem patrimônio milionário, aviões, helicópteros, mansões e tudo mais. Muito parecido com o que a gente ouviu ontem na CPMI do INSS. Basicamente a mesma coisa, né? Eles dão exatamente o mesmo uso, a mesma destinação. O careca do INSS ontem, por vários momentos, ele tentou se impor como se fosse um empresário importante, alguém que é um empreendedor, que está ali na luta, entendeu? É impressionante. Se você for, com toda certeza, os investigadores de São Paulo, o Ministério Público, o pessoal da Receita Federal, que aliás vem fazendo um excelente trabalho também, com toda certeza eles se deparam com esse tipo de argumentação quando vão interrogar os meliantes que prendem, né, ou que convocam para prestar depoimento. Bandido é tudo igual. Sem mais, não tenho nada a acrescentar ao que vocês falaram, que realmente é isso mesmo, que a gente passa uma vergonha, bela comparação com o INSS. Essa história da tolerância zero, você sabe que a França viveu um período de atentados aqui em 2015, né? O que expôs aí a fragilidade do então presidente François Hollande, que nem ousou se candidatar à reeleição, ele do Partido Socialista. E aí começou aí um trabalho da inteligência para que não acontecessem mais atos de terrorismo. Pediram ajuda para todos os países, porque não é feio você pedir ajuda quando você precisa. O Reino Unido ajudou, a Alemanha ajudou, enfim, o Reino Unido que já tinha saído da União Europeia, e a França conseguiu estabelecer aí um período de evitar que grandes atentados ocorressem, né, da forma como eles estavam acontecendo. E a mesma coisa foi implantada a política de tolerância zero para o tráfico de drogas, porque aumentou muito aqui a chegada das drogas, principalmente pelo porto de Marsella e vindo
muito do Porto de Santos. Então, começaram a fazer essa política para inibir aí o tráfico de drogas. Aí começou uma moda aí de rebelião em presídio. Os traficantes começaram a dar ordem e fazer rebelião em presídio. Mas foi uma intervenção da polícia, pergunta se fizeram de novo. Então é isso, gente. Se é tolerância zero, é tolerância zero. Não é meia tolerância, não é aquela coisa... Não existe assim, o copo meio cheio e o copo meio vazio quando a gente fala de crime, não. Precisa combater. E a gente fala, se a gente vê os políticos falando, o crime precisa ser combatido. Quem é que está combatendo efetivamente? Enfim, eu acho que está na hora, viu, Pedro, Cláudio, da gente ouvir de novo o Dr. Lincoln Gakia, porque a gente sabe quem faz para combater o crime organizado, quem coloca a própria cabeça em risco para combater o crime organizado, expondo até a própria família. O combate até tem, Sônia. A gente está vendo operações. Isso acontece, vez por outra, sempre aconteceu. O problema é que o crime organizado está expandindo a sua força numa velocidade assustadora. Até porque tudo hoje em dia tem uma facilidade tecnológica. E eles descobriram aí caminhos, né, para ganhar dinheiro de diversas formas. O que acontece é que o Estado está atrás. O Estado está ficando para trás, né? E não há... Do ponto de vista da investigação, até há uma disposição, a gente vê aí organismos sendo criados e tal, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos mostrar que a força maior é a força do Estado. E para isso precisa colocar bandido na cadeia, precisa construir presídio, precisa tocar em pontos sensíveis que nós não estamos ouvindo da boca de autoridades. Porque esses bandidos que são presos aí na operação do PCC, eles vão para onde? Eles vão ficar quanto tempo presos? Qual é o recado que está sendo dado? Nós estamos aprendendo também fuzis que estão na mão dos criminosos. Nós já trouxemos o número aqui. A polícia tem menos fuzil do que o criminoso. Como é que a polícia vai vencer essa guerra daqui a pouco? Porque, por enquanto, o policial ele é corajoso, ele faz o enfrentamento, mesmo sabendo que tem um juiz de direito ali que pode colocar o criminoso em liberdade, como acontece muitas vezes. Porque mais da metade dos bandidos que são presos, que de alguma forma são pegos pela polícia em flagrante, ele já tem alguma passagem pela polícia. Ele já tem um histórico criminal. O Cláudio lembra sempre aqui, na entrevista recente que fizemos com o delegado adjunto de Segurança Pública de São Paulo, o doutor Oswaldo Nico Gonçalves, ele trouxe um dado que vai nessa linha. A polícia está cansada de prender os mesmos criminosos. Então, o que a gente precisa nesse momento é discutir, primeiro, uma política que possa trazer uma ampliação do número de vagas no sistema prisional e o endurecimento das penas e da legislação, principalmente para bandido perigoso. E aqui eu não estou dizendo só bandido que pega em arma, porque o estelionatário que está dando golpe aí, você que está recebendo uma mensagem agora no seu WhatsApp, ele é tão perigoso quanto aquele que pega em arma, porque ele movimenta milhões nesses golpes que são dados hoje pelo WhatsApp, pelos aplicativos, Cláudio. Essa coisa da impunidade no Brasil, eu acho que é o pano de fundo de tudo, né? Porque, assim, esse é um papel inescapável do Poder Judiciário. Agora que o ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo e, portanto, a chefia do Poder Judiciário, ele poderia, eventualmente, liderar esse processo. Aqui uma sugestão nossa, né? Liderar esse processo como chefe do Poder Judiciário, né? Chamar na chincha os seus liderados e acabar com esse tipo de impunidade. Eu fico observando, eu de fato, me passa isso pela cabeça sempre. Eu fico observando as entrevistas dos delegados, dos policiais, do pessoal de Receita Federal, do pessoal do Ministério Público, todos eles explicando, dando a cara para explicar o trabalho que estão fazendo de investigação, da prisão que realizaram, da operação que colocaram na rua. E a única coisa que me passa pela cabeça é que logo, logo, todos aqueles bandidos vão estar na rua querendo pegá-los, como pegaram o delegado Rui agora há pouco, né? O Brasil vive uma situação de condescendência com o crime que não é de hoje. É só ver o que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato, minha gente, foi é claro que cometeu os seus equívocos, etc. e tal, mas foi um movimento, né, histórico de jovens policiais federais, integrantes do Ministério Público e também da Justiça do Brasil, que resolveram dar um grito de basta em relação a tudo aquilo. É só você olhar para trás e verificar, né? Estão todos soltos, todos voltaram a fazer negócios no governo, todos.
né? O ex-ministro Zé Disseu, que foi enrolado em tantos, cumpriu pena de prisão, está trabalhando, abriu um escritório aqui em Brasília e etc. O que a gente vê, muitos políticos confessadamente ladrões que foram descondenados. Empresas que subornaram e confessaram terem feito isso, foram dispensados de pagar multa. E assim, isso acontece em todo o espectro da atividade criminal aqui no nosso país, né? É isso que o Pedro diz, não se sabe por quanto tempo. Aliás, a aposta vai levar quanto tempo para ser preso, né? Vai ficar um dia, vai ficar 2 dias, vai ficar um mês, um ano, e logo vai estar novamente cumprindo aquela pena. O doutor Nico Gonçalves, aqui o número que ele nos trouxe foi ainda mais expressivo, né? Mais apavorante. 70% dos crimes são cometidos por gente que deveria estar presa. Gente que já cometeu o crime antes e foi solta. É só a gente ver o noticiário aí, diário, né, dando conta de crimes. O acusado, aquele que, enfim, cometeu o crime, tem 30 passagens, 50, 100, 200. Já noticiamos aqui bandidos no Rio de Janeiro, com 300 passagens pela polícia. 300 passagens. Porque em 300 ocasiões, autoridades do Poder Judiciário foram condescendentes com esse camarada, né? Um dia esse criminoso vai bater a sua porta. Até mesmo a porta daqueles que livraram a cara dos bandidos, né? O Brasil está sendo tomado pelo poder das organizações criminosas. É só ver o que acontece, da dificuldade que hoje tem a CPMI que investiga o roubo no INSS, né? Dificuldade permanente. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, distribui mandados de habeas corpus, né? Distribui habeas corpus, concedendo o direito até de testemunhas de não falar a verdade. Até testemunhas recebem autorização do Supremo para não falar a verdade, né? Eu não digo que se compreenda, mas assim, tem uma alegação ali discutível, que é o acusado, o investigado, não produzir provas contra ele próprio quando presta depoimento. Mas a testemunha, o Brasil certamente é o único país do mundo onde testemunha de crime não é obrigada a dizer a verdade. Mas segundo a lei é um escândalo isso. Mas segundo a lei é o Supremo que fez essa interpretação aí, viu, Cláudio? Testemunha tem que dizer a verdade. Aliás, todo juiz adverte a testemunha na hora do depoimento. O senhor tem o compromisso aqui de dizer a verdade. Então, na CPMI não é isso que está acontecendo. Não. O Supremo tem a interpretação elástica dele lá para esse caso. Gente, e o que eu gosto muito, Pedro, é da interpretação também do nosso ouvinte. Como é que está o termômetro dos nossos ouvintes a respeito dessa história da impunidade, de soltura? Porque assim, a gente coloca alguns, não dá para colocar todo mundo, mas na triagem que a nossa produção faz, o que estão falando? Porque assim, quem vê aqui de fora, no meu caso, assim, parece que o Brasil está um pouco conformado com isso, mas o nosso ouvinte não. Então eu queria muito saber, a gente colocar aqui, você que ouve mais, Pedro, desde o pulo do gato, o que o nosso ouvinte está achando de tudo isso? Vamos colocar aí, na sequência, os nossos ouvintes aí para falar aqui também na rádio. 8h58 da manhã, esse aqui é o Jornal Gente com as notícias mais importantes do dia. Para você, sempre a partir das 8 horas da manhã, nessa conexão, rádio, TV e internet.